não é bem assim, né? Porque a gestão, alguns casos, né? Gestão grande, não é assim. Mas só que é possível sim, você tem o RH, a linha OS, e a gestão sendo isso. Né? Então, a gestão da coisa pública é isso. Você não tem uma questão de ter que contratar fiscal e não tem como contratar o assim. A questão toda é que a gestão do serviço, mesmo que o RH, seja o IOS, seja a gestão pública. E eu acho isso fundamental. Então, eu acho que a luta tem que estar colocando, concordo com isso. Eu acho que o momento não é agora. Eu acho que o momento agora é para a gente fundamentar. Tarcísio, ajuda aí, não, que eu não vou poder ir não, tá? A gente vive o não vou poder ir. A gente coloca todos esses temas aqui e parece que o momento surge. Então, liga lá pro Joaquim, avisa pro Serginho, ela não tá podendo, tá? Então tá, falou, um abraço. Então, eu acho que assim, se firmar mesmo, vamos. né, que seja garantido, principalmente, então seja pública. Mais ou menos. Tá. Tchau. O próximo é o Guilherme. Falou, tchau. Eu queria perguntar 2 pontos. Primeiro, só para trazer a fala do Maurício em relação ao Carajé, lembrar que a polícia a gente não pede autorização, mas uma avisa, né, que vai falar. E assim, por ser a virada, a gente já prevemos que o centro vai estar lotado. Eu nem sei se a gente vai pensar em reservar praça, alguma coisa assim, porque a gente vai fazer uma manifestação, vai terminar no Cratório, precisa reservar o Cratório para fazer a manifestação. A gente chega lá e ocupa o lugar, né? Precisa reservar. Não sei que tipo de dificuldade a gente pode ter, talvez em relação à rua, a gente não conseguir ter o carro de som ali no meio, se a rua estiver fechada, a gente já está descobrindo tudo isso depois. Mas eu gosto da ideia de a gente pensar no lema que tem a ver com Só dar uma coisa, o jornalista hoje falando que vai ajudar a gente nisso com a prefeitura. Não, maravilha, melhor ainda. Não, mas é uma preocupação, né? Que a gente vai estar bem misturado ali. Por um lado é bom, por outro lado tem atravessamento de som, atravessamento de a praça da República já vai ter um monte de gente. Para a gente conseguir pensar, se preocupar com isso na organização para a gente não se perder. E em relação ao que o Paulo falou ainda da questão do tema, eu concordo que acho que ninguém excluiu a defesa do plebiscito como uma bandeira, mas até pensando na preocupação do Paulo, então eu acho assim, quando a gente entra como colaborador no outro movimento, 8 de março, 7 de abril, a gente precisa mostrar aonde a saúde mental tem a ver com o Dia da Mulher, com o Dia da Saúde. Então a gente faz a cultura por baixo, falando, ó, o direito da mulher grávida, internada no ambulatório, de ter o seu filho, do atendimento, de ter o pré-natal, de não estar lá encarcerada porque está grávida, é direito da mulher e é direito da saúde mental, enfim, uma série de outros, né, pensando nesse específico. Agora, no 18, se a nossa bandeira principal não for de saúde mental, acho que a gente perde essa ligação. Eu acho que se a gente der uma ênfase ao plebiscito, não como o foco todo, mas a gente fizer uma boa amarração do que o plebiscito tem a ver com a saúde mental, aí a gente fala para quem está de fora o que eles têm a ver com a saúde mental. Só pensando nessa mensagem, né? Porque senão a gente perde a nossa particularidade em vez de a gente falar para todo mundo que a nossa particularidade não é tão particular assim. Próximo é o Não, deixa eu ver. É isso. Rafael. Não, eu estou contemplado. Maurício. Fala alto, Maurício. O governo da companhia de engenharia de carro, a gente tem que comunicar. E não, comunicar. Não é pedir autorização, é a gente comunica. Aí outra coisa que a gente está lidando, a gente pode ver alguma surpresa desagradável no dia 4. Tem alguns grupos radicais inscritos nas manifestações que causam muitos problemas. Por exemplo, Black Bloc. Como que a gente vai estar preparado se esses caras entrarem para fazer babela? Vai ter que ficar preocupado com isso. Sim, porque eles vão em tudo que é manifestação.
informação para quebrar uma luta que a gente quer. Eu só vou lá para dificultar. Porque a luta fascista da direita estão fazendo alguma coisa para ferrar nós. Uma outra coisa aqui, ó, vou discordar da senhora aqui. Chega de financiamento para a saúde. O problema não é só dinheiro. O principal problema é a gestão. Entendeu? Então não precisa mais de CPMF, não. Pô, a gente já paga imposto até para nascer, para morrer, para viver. Eu não quero mais imposto. Chega. É muito complicado para falar. Vai lá, Paulo. Eu? É. Jura? Você quer pular? Não, não. É o seguinte, ó. Vai olhar isso depois Não, 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 deixa eu falar. Primeiro, eu passei uma lista aí, diferente da lista daqui. Alguém tá, com quem tá a lista? Tá aí? Passa para todo mundo assinar, se já não assinou aquela lista ali, por favor. Ela é importante para mim aí, saber o contato, porque é o seguinte. Hoje, né, eu fiz aqui uma outra lista, o pessoal do núcleo, conversei com alguns, hoje seria o dia da gente passar de pré-núcleo para núcleo, tá? Então isso é uma questão que eu tenho aqui uma lista aqui, quem quiser aderir ao núcleo, da capital, quem é da capital, e quem é do interior, um apoio ao núcleo da capital. Tem duas listas aqui, tá? Vou passar para vocês. Essa é uma questão aí, e baseado nesse texto, são as bases do núcleo que estão aí colocadas, tá? Isso só rapidinho, só uma proposta, quem quiser assina, quem não quiser não, depois a gente discute lá no bar, tá? A proposta aí que está dada, né? Eu acho que a gente precisa talvez amadurecer para definir as coisas e pensar nessas questões. Eu gostei muito do Guilherme, né? Pontuando as coisas, acho que o Guilherme fez uma ponderação interessante que a gente pode caminhar na linha dele e aprofundar essa questão. Acho que, né, a gente não largar totalmente do tema central o plebiscito e introduzir ele nos outros temas, se esse for o tema que une hoje as lutas populares, que a gente acha que fizer a avaliação que tá? Se for esse, tá? Se tiver outro a gente coloca. Eu acho que hoje ele é um tema fundamental na sociedade, isso fazendo a avaliação que eu faço da conjuntura, tá? Outra coisa, trajeto. Alguém é contra esse trajeto? Não? Tá. Eu vou dizer o seguinte, ó. O pessoal que eu participo do movimento de moradia da cidade, numa articulação, elegeu 9 conselheiros lá na Sé, tá? A gente está em contato direto com o administrador regional da Sé, a conversa vai ser diferente, tá? Então, eu estou me oferecendo aqui, tá? Quem que você falou, Moacir, que vai garantir tal trajeto? O Aristeu vai. O Aristeu? Tá. O Aristeu. Eu converso com o Aristeu, então. Eu converso com o Aristeu, mas é o seguinte: como o centro lá é a minha região, eu tenho 9 conselheiros que a gente ajudou a eleger lá no centro, tá? O regional é nosso parceiro, hoje não era, antigamente não era, mas hoje é parceiro nosso, tá? Então, quer dizer, não tem dúvida que a gente vai ver qual é as condições e deixa comigo que a gente vai colocar isso aí, tá? Eu vou conversar lá no Conselho Participativo sobre esse trajeto e garantir. Quem quiser tá comigo e eu vou conversar com o Aristeu sobre isso também, tá bom? Ver como ele tá pensando pra gente dar. Se a gente definiu, é esse o trajeto? Por aclamação é? Alguém contra? Bate palma, vai gente. Agora eu queria fazer uma pergunta. Paulo, você falou. Qual é? Fala. Paulo, uma questão de esclarecimento, por favor. Quando assim você chegou colocando, seria essa uma oportunidade, seria essa ocasião para estarmos passando de pré-núcleo para núcleo? Não, eu estou falando isso do paulistano aqui. Aí não estou falando lá do então, pessoal. Isso. Então, quanto ao paulistano. Isso. Por favor, por que o seria e não o... Gostaria de propor isso aqui agora, porque é uma questão de aclamação. Não, tudo bem. Tá aqui dado. Mas vamos, é que esse é um tema correlato. É um tema correlato. Não, tudo bem. Depois você coloca. Só gostaria que fosse programado de que assim realmente aproveitássemos dessa oportunidade que temos aqui reunido representantes. Ó, assina como gente do interior aqui, ó. Instituição. Você Tá chegou aqui, ó. atrasado, já assinei. Não, essa aqui não é a lista. Essa aqui é a do núcleo. Vamos avançar. Outra coisa, ó. Então, de qualquer
forma, no final a gente... Ó, eu acho que para a gente dizimir essas questões, a gente precisa de encontros e talvez algum seminário, alguma coisa para esclarecer um pouco mais essa situação antes do 18 de maio, certo? Outra coisa, espera um pouquinho. Outra coisa, nós temos aqui 2 reuniões marcadas da saúde, uma com plebiscito e a outra do Sindicesp, sobre... A do Sindicesp é do dia 12? Qual que é, Leonilson? Dia Mundial da Saúde. Acho que é importante nós estarmos presentes para discutir o Dia Mundial da Saúde no dia 12. E a outra é do plebiscito, é o dia... Hã? E no 18 na Rua de Afiliação é o pessoal do plebiscito para discutir a questão da saúde. Também acho que é importante para a gente construir essa unidade, pelo menos no lado da saúde, tá? E pensando o plebiscito nessa dimensão, tá? É só isso para pensar essa questão de como que a gente participa, de como que a gente envolve. E eu acho que é um tema que para a gente botar as coisas, né? Quanto à questão, se a gente vai fazer de luta, né? A gente tem que ver se a gente vai divulgar, como que a gente vai divulgar, e temos que fazer uma preparação de segurança, gente, tá? A gente não vai fazer festinha e o pessoal pode vir, vai dar uma reflexão. Então, a gente precisa fazer uma organização muito mais séria, tá? Quando a gente vai para a rua fazer uma manifestação que é de enfrentamento, a gente precisa ter uma equipe de segurança, a gente precisa ter aí é o seguinte, é outra coisa, tá? E tem muita gente aqui que já levou borrachada de polícia e sabe como que é para organizar, né? Aí é o seguinte, é um outro paradigma de manifestação, que é possível ser feito ou não, dependendo de como existe a reação, tá? Então a gente precisa estar muito seguro, que a gente vê que tem alguém que não é nosso, tem que colar nele. Eu não sei se vocês lembram da 17ª conferência. Na hora que a gente estava em conflito e começou a ver que tinha gente vindo de fora para quebrar, a gente falou, opa, dizimou as nossas diferenças e falou, vamos segurar o pessoal que veio aí para acabar com a 17. Você está lembrado, né, Fred? Teve uma hora que a gente falou, opa, espera aí, não vamos brigar entre a gente porque tem gente aí querendo melar a conferência. E é assim que a gente tem que fazer. Se veio gente para querer melar o nosso ato, aí a gente para e vai segurar o pessoal. Então tem que estar muito ciente de como que faz uma manifestação de luta. Ela é diferente de uma manifestação de festa. Existe uma mudança de postura. Eu acho que a prefeitura vai estar ao nosso favor, mas o governo do estado não, né? É isso aí, pode falar. Pode falar. Uma coisa que eu conheço rapidamente em relação à logística aí. Não sei como define a questão do horário, assim, pensando na grana cultural, pensando no transporte público e conviver pessoas de diversos lugares, de outros municípios. Deixa eu dar uma resposta. Nós vamos ter que montar uma comissão organizadora, embora esse trajeto está aí dado. Tá? Eu estou me oferecendo para garantir o trajeto depois que a gente definir a hora. Tá? Mas temos que sair daqui hoje uma comissão organizadora para o trajeto e para as outras questões. Pode ser o Leonilson? Eu só quero reiterar que a gente temos que focar na questão não do higienismo, né, que já é algo que já está conversando já com o roteiro que foi sugerido aqui, para a gente dizer não, a questão do plebiscito existe já um comitê nacional, um estadual, em vários grupos na cidade discutindo a questão do plebiscito, que vai ser pautado por esse grupo. Acho que a gente tem que comprometer essas pessoas com o 18 de maio, da mesma forma que nós iremos nos comprometer com eles. Acho que a gente tem que fazer essa troca. Mas o nosso foco tem que estar em relação à questão da saúde mental. A gente não pode fugir desse ponto. E aí eu sugerindo como uma chamada, como pode ser dia de luta pela saúde mental, não o higienismo, algo nesse sentido, né? Mas eu acho que a gente tem que começar aqui a propor e definir o que vamos fazer, porque senão a gente vai ficar numa discussão até meia-noite aí e não vamos fechar nada. Rafael, disciplinado, gente. É só isso mesmo, a gente voltar aí, a gente vê se fecha esse tema. Vai ser no mote do higienismo, né? Isso, porque nós temos uma realidade da questão da Copa do Mundo, nós temos esforços, tanto do governo
federal, do estadual, do municipal e limpar a cidade. Então nós temos que cobrar uma política de saúde mental e não uma política de limpar a cidade para a Copa. Por isso que eu estou falando que o tema não ao higienismo é importante, porque senão você vão ficar à deriva. Eu estou conversando aqui com o Thiago justamente para sondar as propostas que tem com relação ao bom. Em relação ao trajeto, parece que já há um consenso em relação ao trajeto. Com relação ao mote, tem essa proposta que fala com relação ao princípio, tem a do mote com relação ao financiamento das rádios. Na verdade, eu queria reformular essas motos, posso fazer uma proposta então? Mas ele tem uma proposta de tentar Assim, põe as falas, depois nas propostas de encaminhamento, aí entra proposta de alinhamento. Só para garantir a fala das pessoas, o que é bom de anotar, acabou de falar o Rildo, o que faz um levantamento, faz uma fala mais geral. Não está escrito. O Rildo é depois de você. Tá bom? E aí a gente tenta tentar consensuar esse lema, tá bom? Vai lá, o próximo é o Fred. Fred. Eu gostaria de destacar de que nós, ao longo do tempo, começamos a perder um pouco o equilíbrio no sentido das lutas intersetoriais. Sozinho nós não vamos ao lugar nenhum. É necessário que entendamos que existem muitos objetivos, muitas lutas atualizadas, e que a gente, cada um tem um foco, e a gente tem que respeitar essa no caso da saúde mental. Agora, o que nós temos que trabalhar é fazer com que o terceiro da saúde mental, mais esforços dedicados para as pessoas que trabalham no mundo hospital, ela dificilmente chega a ponta. E eu acho que isso é uma preocupação. Por isso que não dá para ver, não, o foco da saúde mental nesses eventos. Agora, a preocupação maior é como fazer com que o resultado dessa luta chegue até a coisa. Como a gente organizar a nível da base mesmo, para que as pessoas comecem a entender a importância de valorizar esses espaços que se tem na economia. Isso faz sentido. Agora, quanto à organização, eu acho que eu poderia dar conta do que foi apresentado aqui com sugestões e tentar formular para a gente ter uma orientação coesa para estar passando na base como vai ser. Próxima, Raquel. Eu vou falar sobre um documento que o Maurício já conhece, que é da pré-conferência. Depois foi falado na 17ª conferência, né? Só que eu não fui, porque parecia, e tal. E daí eu queria dar força, que é assim, ó, o centro de convivência como espaço privilegiado para o desenvolvimento de atividades para a produção de saúde mental, com o objetivo de promover a inserção social e integração no mercado de trabalho. Também de pessoas com deficiência física, idosos, crianças e adolescentes em situações de risco social e pessoal. Eu também pensei em CRA, né, para dar uma ideia, que é as pessoas com transtorno mental, né, falando do estatuto da questão da loucura, né, do estatuto do transtorno mental que, pelo que eu conheço, de legislação não existe, que seria o transtorno mental entrar nas cotas para a empresa e outro tipo de cotas. E também investir na melhoria da infraestrutura, dos recursos humanos e materiais, visando o seu funcionamento. Além de criar incentivos para a formação de cooperativas populares, associações, núcleos, gerações de renda, com base no princípio da economia solidária, de forma a favorecer a inclusão social na comunidade e no mercado de trabalho. Evitar também a internação ao máximo e fiscalização, denúncias fiscais. E aí eu queria ajudar o Nelsinho para a divulgação no dia 20/2
a foto do Guilherme, mas tu não vai achar que é piada. Para, você é o próximo. Eu só ia pôr no cartaz o negócio do aniversário com a foto dele, senão eu poderia afastar o Guilherme. Queria, na verdade, assim, primeiro, uma consideração. As falas do Maurício, do Paulo aí, têm sinalizado a necessidade do 18 de maio ser de luta. É porque a gente não está no céu de brigadeiro. Ainda falta muitas conquistas, tanto para o SUS quanto para a reforma psiquiátrica. Então, esse sentido de ser um dia de enfrentamento, de questionamento do que está travando a saúde mental do SUS, acho que é fundamental. Então, acho que fico bastante contente de chegar já nesse clima de decisão. Segunda coisa, uma consideração também. A gente precisa usar o 18 de maio para ver o que está diretamente nos afetando no campo da reforma psiquiátrica no Brasil. E, obviamente, na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Aqui em São Paulo está se colocando e deixando claro 2 projetos nas políticas públicas. São 2 grandes projetos. Né? Um projeto que se materializava politicamente na ideia da Operação Sufoco, no programa Recomeço, no CRATOD, na lógica de internação compulsória e nas ações de violência policial, no sentido de higiene, que a gente viu no meio do programa Braços Abertos, a Polícia Civil da ENARC vindo atacar bomba e quebrar vínculo com os usuários. Que é isso? A relação é para quebrar vínculo que estava se construindo na relação com os usuários, é jogar desconfiança. Porque o usuário fica assim, esse é da prefeitura, aquele ali do governo do estado, né? Ele está ali, é força pública, ele começa a entender que está todo mundo no mesmo balaio. Nessa consideração, minha opinião é que eu acho que nós precisamos, como eixo, né? Pelo fortalecimento ou por uma RAPS antimanicomial. Por que eu falo da RAPS, da questão antimanicomial de colar? Na RAPS, infelizmente, está o financiamento das comunidades terapêuticas. Então eu acho que nós precisamos dizer que nós queremos a RAPS, queremos fortalecer a RAPS e o subtítulo não ao financiamento público das comunidades terapêuticas. Se eles fazerem rifa, é outro nível, mas dinheiro do SUS para as comunidades terapêuticas. Eu acho importante a gente afirmar como eixo o fortalecimento, a ampliação da RAPS na perspectiva antimanicomial. Vamos deixar isso. E aí eu acho que tem algumas coisas que nós vamos enfrentar. Hoje, principalmente lá na articulação do programa Braços Abertos, na articulação lá na região central, o que quebra a RAPS no centro de São Paulo, para usar um exemplo, é o fluxo CRATOD. Ele quebra o fluxo entre os serviços e é um símbolo para a população, inclusive, quando o governador faz marketing político em torno das internações, ele diz, no CRATOD, você pode ir lá pedir. Então, eu acho que nós temos que ter a coragem política de dizer, não, pela RAPS antimanicomial e fim do CRATOD. Agora, o que nós vamos fazer com aquele equipamento? Fecha e não tem nada? Eu acho que nós vamos reivindicar o SECO na região central, não tem na região central, e que o CRATOD vire um centro de convivência e cooperativismo, né? Que é a política, tendo 21 SECs, que seja o 22º CAPS na região central para fazer atividades de inclusão pelo trabalho, cultura, esporte naquele território. Outra coisa que nós precisamos combater, o programa Recomeço. Eu estava agora essa semana em Sorocaba, com a Luciana Torme, que é coordenadora de saúde mental, numa frente para barrar Sorocaba fazer o convênio do programa Recomeço. Eles estavam lá, você não quer vaga em comunidade terapêutica? É tipo leilão. Então, assim, a gente precisa dizer não ao programa Recomeço do ponto de vista de eixo. Né? Essa é outra questão que eu acho fundamental. Eu, para o encerramento aqui, uma coisa que eu acho importante, tinha um camarada, Augusto, que já dizia que você por 20 palavras de ordem, né, Vladimir Lenin, você não dialoga com ninguém. Você faz 20 palavras de ordem, as pessoas não entendem a mensagem central. Não, peraí, você está falando para cá, aí depois para lá. Então, assim, era importante a gente centralizar. Eu acho que é o fortalecimento da ROPS, não ao CRATOD, e não ao financiamento público das comunidades terapêuticas, e não ao programa Recomeço. Eu acho que esse é o centro, e aí no texto, aí a gente coloca todos os outros elementos que a gente acha importante
inclusive esse diálogo intersetorial. E aí, para pegar, Paulo, eu acho que o 18 de maio, se a gente fazer nesse clima de luta, nós precisamos ter lá, durante um trajeto, e na porta do Cratóide também, a banquinha para colher abaixo-assinado pelo plebiscito. Deixar claro que aquele é um ato da luta antimanicomial, por isso essas palavras de ordem, mas deixar claro que lá é o dia da coleta pelo plebiscito da reforma política. Então eu acho que isso sintetiza um pouco, na minha opinião, essa perspectiva. E aí eu queria depois só salientar, e queria, quando passar essa pauta, ter uns informes que a gente tem o seminário da rede e também a eleição do Condep. Aí eu ia deixar aí para depois dessa pauta. Só um detalhe, ó. O plebiscito é concentrado na Semana da Pátria. Né? Então, quer dizer, teria que ser uma outra forma do plebiscito estar ali, né, aderindo aos núcleos, né? E pode divulgar. teria que ver como que a gente faz isso. Mas assim, não é, aquele momento não é a coleta de dados. A gente está numa fase de organização e de discussão sobre o que é o plebiscito. Talvez a gente possa fazer alguma coisa ali. Aí temos que pensar todas essas questões, eu acho. Assinou o Rio. Eu vou dar alguns informes, né? Primeiro que o Governo Nacional de Direitos Humanos, a partir do Fórum Mundial, tem feito uma